Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então tá bom, então estamos aqui novamente nesse nosso canal, todos os dias, 18 horas, para conversar sobre alimentos, nutrição e saúde. Ontem eu comentei com vocês que essa semana nós vamos fazer algo diferente, nós vamos falar a semana toda sobre água e disse a vocês que se vocês quiserem encaminhar alguma dúvida que vocês tenham a respeito desse tema de água, vocês podem fazer isso através do e-mail, labibio@gmail.com, podem deixar o seu questionamento aqui no nosso canal do Instagram, ou a gente pode batendo papo aqui durante a nossa live também. Então, lembra que ontem eu fiz um comentário com vocês a respeito do conteúdo da água, dizendo que vocês experimentassem uma experiência do que a gente chamava de água dura, pelo fato de ter uma grande quantidade de minerais. E a gente conversou um pouco sobre isso. E aí, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o conteúdo da água no alimento. Muito bem. Então, aqui, para vocês pensarem e começarem a raciocinar junto comigo, para a gente entender os grandes mistérios da água, que é muito legal. Vocês lembram que eu comentei também ontem que a água, quando eu perguntei assim, o que tem na água? Obviamente a água é uma moléculazinha composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, então ela é H2O, então ela é uma molécula bem pequenininha. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? A gente sabe que o nosso corpo, eu até fiz esse questionamento ontem, o nosso corpo tem 70% de água, mas eu não vou falar do corpo agora, mas só para vocês ficarem pensando. Imaginem batata, nós já conversamos sobre batata, voltamos aqui, batata, mamão e melancia. Que quantidade de água tem nesses três tipos de alimentos? Vocês têm ideia? Se vocês pararem para pensar, vocês conseguem, assim, imaginar, olhando esses produtos, vocês conseguem enxergar a água ali dentro? Vocês todos já devem ter ouvido falar que, assim, devem ter recebido essa orientação em algum momento da vida, ou de algum profissional da saúde, ou dos nossos próprios parentes, beba água, porque o organismo precisa beber 2 litros de água, a quantidade de água por dia, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Só que a água que nós consumimos não é só a água que a gente bebe como água, porque, como eu estou dizendo, vocês nos alimentos têm a água. Então, voltando à história, estou aqui para que vocês pensem junto comigo. Batata, mamão e melancia. Quanto de água tem ali? Vocês têm uma ideia? Não? Então tá legal. Então, assim, vamos para a gente tentar pensar nesse aspecto. Em 100 gramas de cada um desses tipos, imaginem 100 gramas, vamos imaginar 100 gramas, assim, uma batata, 100 gramas seria, vamos pensar, 100 gramas uma batata, 100 gramas uma fatia de melancia que a gente consome e 100 gramas meio mamão, digamos assim. Dessas 100 gramas de cada um desses, da batata, você tem ali de água 80%. Então, imaginem que se você está pegando uma batata pequena, você imagine que como se fosse assim, um pedacinho daquilo ali é tudo de água. Ou, ao contrário, tudo é água e só sobra um pedacinho dos outros nutrientes. No caso da melancia, nós temos em torno de 90%. Então, é só água, teoricamente. O resto dos outros nutrientes é uma quantidade muito pequena. E no mamão também em torno de 90%. Só que, de forma impressionante, além da gente não enxergar isso, que vocês estão olhando batata, mamão e melancia, quando vocês olham, vocês não veem. Vocês podem dizer para mim, Edira, eu vejo um pouco na melancia. E é verdade. Só que antes de eu pensar no olhar, além da gente quase não enxergar isso claramente, quando você imagina pegar um pedacinho, depois faço esse teste, pegue um pedacinho de batata crua, um pedacinho do mamão, tendo a disponibilidade, obviamente, um pedacinho da melancia, e coloquem na boca em separado. E observem se vocês vão sentir
essa água que nós estamos falando na boca de vocês. Provavelmente a melancia vocês vão ter essa percepção da quantidade de água maior do que dos demais. E tem uma coisa muito legal que aí a gente vê mesmo, como eu estava falando, quando a gente corta a melancia, olha que coisa bem legal. Quando você corta a melancia e deixa a fatia com a casca, você não vê essa água saindo. Mas se você corta a melancia sem a casca e deixa ali num canto e volta um tempinho depois, você vê a água saindo. Então, essa relação, assim, por que essa água ela tá ali de uma maneira que a gente não consegue enxergar e como é que tem essa diferença dessa quantidade dessa percepção da água nesses aspectos. Aí tem uma coisa muito legal que é assim, lembra que eu fiz um comentário com vocês ontem que a água, a gente conhece a água nos três estados físicos da matéria, né? Líquido, a água líquida, a água sólida e a água a líquida, a sólida, como o gelo e o vapor. Então o que acontece? A água, quando ela está sozinha, tranquilo, ela tem essa característica dela mesma. Mas se ela está num ambiente onde ela consegue fazer algum tipo de contato, que eu vou estar chamando desse jeito, mas efetivamente ela faz uma interação com os demais compostos que estão ali dentro, ela começa a agir de uma outra forma. Então o que acontece? Vocês lembram que eu comentei ontem que a água é considerada solvente universal, e aí a gente tem os minerais, quando a gente considera a água que a gente bebe e tudo mais, a da torneira, a água mineral, etc e tal, água tratada e tudo mais. No caso dos alimentos, por isso que eu chamei a atenção no início do nosso papo, o tamanho da molécula de água, que é uma molécula muito pequenininha. Isso aqui não é o tamanho dela, porque ela é bem pequenininha que a gente não consegue imaginar. E aí, o que acontece? Ela consegue estar passeando por todo aqueles outros constituintes do alimento. Então, dependendo do que a gente tem ali, essa água vai estar mais ligada a esses outros constituintes, ou dependendo do que a gente tem ali, essa água vai estar mais livre. Então, imaginem a gente assim, uma brincadeira como se a gente tivesse assim 10 pessoas dando as mãos numa corrente, né? 10 pessoas dando as mãos numa corrente. As pessoas que estão nas extremidades, elas têm, assim, vamos imaginar que para você sair dessa corrente, você só pode sair pelas extremidades, você não pode quebrar a corrente no meio. Então as pessoas que estão nas extremidades, elas vão sair muito mais rápido do que as pessoas que estão ali no meio da corrente. Por quê? Porque tem que sair uma, tem que sair duas, tem que sair três e assim vai. Então imaginem dessa forma, a água pequenininha, ela pode estar lá dentro interagindo com todos os outros constituintes, e aí o que vai acontecer? Ela tem mais dificuldade de sair, e nessa ideia de ter mais dificuldade de sair, porque ela está completamente interagindo ali com aqueles outros nutrientes, a gente não percebe essa fração de água que tem ali dentro. Isso não é muito legal? É uma coisa interessante da gente olhar, tá? Então observem isso, o que a gente vê, que quando a gente, por exemplo, vai mastigar a melancia, a gente sente aquilo ali como água, e a gente até fala, nossa, que trouxe o frescor, por exemplo, imagine uma cana de açúcar. A gente quando pega aquele pedaço da cana de açúcar, a gente nem imagina que ele tenha tanta água que vai trazer pra gente até uma saciedade por mastigar. Aí você mastiga um pedaço de cana, libera aquela quantidade de água totalmente. Então isso é muito legal porque ela tem essa interação mais fácil. Óbvio que, vocês viram, por exemplo, a gente falando no caso da melancia, se eu pegar uma melancia e mesmo tirando a casca e cortar em pedaços grandes, vai ser mais difícil a água sair do que se eu cortar em pedaços pequenos, lembrando essa brincadeira da corrente, porque ela vai sair pelas pontas, né? Imaginem dessa forma.
E aí, no meio, não vai ser tão simples assim. Então, se a água, se o pedaço de melancia é grande, a água vai ter mais dificuldade de sair, porque ela vai saindo pelas pontinhas. Interessante, né? Eu acho tudo bem interessante. E vocês vão entender um pouco amanhã quais são esses constituintes que fazem essa interação com a água, e a gente vai continuar conversando a importância dessas diferenças quando a gente fala da conservação dos alimentos, como é que a gente até classifica os alimentos, como a gente usa uma palavra que realmente todo mundo conhece, aqueles alimentos que com certeza é uma palavra que da minha geração é uma palavra bem conhecida, acredito que de todos também. Quando o alimento estraga com mais facilidade, a gente diz que são alimentos perecíveis, e alimentos que estragam com menos facilidade, alimentos não perecíveis. E a gente vai entender essa relação com a quantidade de água durante essa semana, tá bom? Grata aí pela presença de vocês. Estaremos aqui todos os dias. Tendo alguma dúvida do que a gente conversou, do que a gente está conversando, ou outros assuntos que vocês queiram, não se esqueçam de me mandar uma mensagem. Para amanhã a gente continua batendo papo. Lembrem-se do momento que estamos vivendo, o momento em que a gente pode realmente desenvolver mais dentro da gente um aspecto de solidariedade de todas as formas, e uma das mais simples é a gente pensar no conjunto, ou seja, respeitar o isolamento social enquanto ele está sendo estabelecido pelos órgãos governamentais. Evitem sair somente quando houver necessidade. Havendo a necessidade de sair, não se esqueçam de usar máscara, de fazer a higienização das suas mãos adequadamente. Inclusive, nós temos um videozinho ali que faz um trabalho bem legal para as crianças, mostrando a higienização das mãos. E cuidem de você, para que a gente possa cuidar de todos a partir do momento que a gente cuida da gente, tá certo? Então, gente, termino a nossa live de hoje com a nossa frase do nosso canal: sorria com seu coração. Isso faz muito bem para a sua saúde e faz muito bem para todos nós, tá bom? Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.